Comecemos com uma data. Ano 121. Nasce, em Roma, Marco Aurélio. Séculos depois, suas palavras continuam sendo lidas, repetidas, lembradas. O homem se foi, mas uma parte dele permaneceu. Aliás, talvez essa seja uma das ideias mais difíceis e mais importantes de aceitar. As pessoas não desaparecem por completo. Elas continuam, de algum modo, naquilo que deixaram, nas palavras, nos gestos, nas ideias que foram capazes de transmitir. Há quem diga que ninguém morre totalmente enquanto ainda é lembrado. Nesse sentido, o que permanece de alguém não é o corpo, mas aquilo que conseguiu atravessar o tempo, e o que atravessa o tempo, não é a aparência, não é a posição, não é o acúmulo de coisas, é a sabedoria. Mas aqui é preciso cuidado, porque quando se fala em sabedoria, muita gente pensa em acúmulo de conhecimento, em quantidade de informação, em erudição. E não é disso que se trata. Talvez o primeiro sinal de sabedoria seja exatamente o contrário. A consciência da própria limitação. Não por acaso, a frase mais conhecida de Sócrates continua sendo repetida há mais de 2000 anos. Só sei que nada sei. E essa frase, muitas vezes entendida como ignorância, é na verdade uma forma de lucidez. Porque reconhecer que não se sabe tudo não é fraqueza, é o começo do entendimento. E os estoicos perceberam isso com muita clareza. Para eles, o problema nunca foi a falta de conhecimento. O problema sempre foi o excesso de confiança em um conhecimento incompleto. É a diferença entre quem busca entender e quem acredita que já entendeu. E é aí que começa uma dificuldade muito atual. Porque à medida que você aprende mais, escuta mais, conversa com mais pessoas, algo curioso acontece. O mundo, que antes parecia simples, começa a se tornar mais complexo. As respostas deixam de ser únicas, as opiniões se multiplicam, e aquilo que antes parecia claro, começa a se fragmentar. E então, surge a pergunta: se existem tantas formas de ver a mesma coisa, como é que se chega a alguma clareza? Imagine uma sala silenciosa, duas pessoas conversando. Uma pergunta simples, mas que carrega um peso enorme. Você já teve a sensação de que, quanto mais aprende, menos sabe. E a outra pessoa respira, pensa um pouco, e responde, todo dia, porque há algo curioso no conhecimento. Quando a gente sabe pouco, tudo parece simples. As opiniões são firmes, as certezas são altas, as respostas vêm rápidas. Mas à medida que o tempo passa, e a gente escuta mais gente, lê mais coisas, vive mais experiências, começa a surgir um incômodo. Uma espécie de névoa. E essa névoa não é ignorância. É consciência. Porque o problema nunca foi não saber. O problema é achar que sabe quando não sabe. E isso continua sendo atual. Pensa nas conversas que você já teve. Cada pessoa traz um ponto de vista diferente. Às vezes sobre o mesmo assunto. Às vezes sobre o mesmo fato. E, dependendo de quem você escuta, tudo muda. E aí você começa a perceber que a realidade não é tão simples quanto parecia, que existem camadas, que existem ângulos, e que muitas vezes, pessoas inteligentes, bem-intencionadas, chegam a conclusões completamente diferentes. E isso pode gerar um efeito estranho. Quando alguém te pergunta, o que você acha disso? Você trava, porque não é mais uma resposta só. São várias. Você pensa em tudo que já ouviu, em tudo que já leu, em tudo que já considerou possível, e, quando tenta organizar isso em uma resposta, parece que você está em cima do muro. Mas não é indecisão, é percepção de complexidade. E aqui entra um ponto importante. Existe uma diferença enorme entre confusão e profundidade. A confusão paralisa. A profundidade exige mais cuidado. E talvez o que muita gente chama de confusão seja, na verdade, o começo da lucidez. Os estoicos entendiam isso muito bem. Epicteto, por exemplo, ensinava algo extremamente simples, mas profundamente transformador. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E isso muda tudo, porque quando você tenta ter certeza absoluta sobre tudo, opiniões, julgamentos e interpretações, você está tentando controlar algo que não depende só de você. A realidade é compartilhada. Ela é construída por múltiplos olhares. Isso exige uma postura diferente. Menos arrogância, mais atenção. Agora, pensa em algo mais cotidiano.
Uma frase simples, dessas que a gente escuta na vida, sem saber exatamente de onde veio. Se não souber lidar, melhor nem se meter. Pode parecer só um conselho prático, mas no fundo, é quase uma tradução direta do pensamento estoico. Não se trata de evitar o mundo. Se trata de reconhecer limites, porque existe uma diferença entre coragem e imprudência. Coragem é agir diante do que é necessário. Imprudência é se lançar no que você não compreende. E isso vale para tudo. Conversas, decisões, conflitos, opiniões. Aliás, os estoicos tinham uma preocupação constante com isso. O uso da palavra. Falar sem pensar, opinar sem compreender, julgar sem contexto. Tudo isso era visto como um sinal de desordem interna. E convenhamos, hoje isso está em toda parte. Todo mundo opina sobre tudo. Com rapidez, com certeza, com pouca reflexão. Mas quanto mais você se expõe a diferentes perspectivas, mais difícil fica sustentar certezas absolutas. E isso não é fraqueza, é amadurecimento. Agora, tem um ponto delicado aqui. Se tudo parece relativo, se tudo depende do ponto de vista, então como viver? Como decidir? Como ter alguma clareza? Porque viver sem nenhum tipo de direção também não funciona. E é aqui que muita gente se perde, ou cai na arrogância, achando que sabe tudo, ou cai no vazio, achando que nada pode ser sabido. Mas existe um caminho no meio, e os estoicos caminharam exatamente por esse caminho. Sêneca dizia que não é necessário ter todas as respostas para viver bem. É necessário ter critérios. Critérios para julgar. Critérios para agir. Critérios para escolher. E esses critérios não vêm de fora. Eles são construídos. Com experiência, com reflexão, com erro, com escuta e principalmente, com tempo. Porque há algo que a gente precisa aceitar. Algumas coisas só fazem sentido depois. Você pode ouvir um conselho hoje e não entender nada. Mas anos depois, numa situação específica, aquilo volta. E, de repente, faz todo o sentido. É como se certas ideias precisassem de maturidade para encaixar. Por isso, existe um valor enorme nas pessoas que viveram mais. Não por nostalgia. Não porque no passado era melhor. Mas porque viver acumula experiência. E experiência é um tipo de conhecimento que não pode ser simplesmente baixado, transferido ou copiado. Ele precisa ser vivido. Existe uma frase, de origem africana, que diz que quando uma pessoa idosa morre, é como se uma biblioteca inteira desaparecesse. E essa imagem é forte porque revela algo essencial. Conhecimento não é só informação. É vivência organizada. É erro compreendido. É tempo transformado em entendimento. Vivemos num tempo que valoriza muito mais a velocidade do que a profundidade. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é agora. Mas a sabedoria não funciona assim. Ela é lenta, ela exige pausa, ela exige repetição, ela exige silêncio. E talvez por isso ela seja tão rara. Agora, vamos voltar àquela sensação inicial. A sensação de não saber. De perceber que existem muitas possibilidades, muitos pontos de vista, muitas interpretações. Isso pode gerar angústia, porque o ser humano gosta de estabilidade, gosta de chão firme, gosta de certeza. Mas o mundo não oferece isso o tempo todo, e talvez nunca tenha oferecido. O que mudou foi a nossa percepção. Hoje, com acesso a mais informações, mais vozes, mais perspectivas, fica mais difícil sustentar uma visão única. E isso pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador, porque quando você aceita que não sabe tudo, você se abre para aprender. E quando você se abre para aprender, você começa a construir algo mais sólido do que uma certeza frágil. Você começa a construir discernimento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, como um exercício diário, uma ideia muito simples. Não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos os fatos. Isso é poderoso, porque significa que, mesmo em meio à incerteza, existe algo que você pode trabalhar, sua própria mente, sua forma de reagir, sua forma de interpretar, sua forma de julgar. E isso devolve um tipo de controle que não depende do mundo externo. Agora, isso não resolve tudo, mas resolve o suficiente para seguir. E talvez seja isso que muita gente busca quando fala em clareza. Não uma certeza absoluta, mas uma base mínima para agir. Uma direção. Um critério. E esse critério pode ser simples.
Algo como: isso depende de mim. Eu tenho elementos suficientes para opinar. Eu estou reagindo ou refletindo. Isso é necessário ou só impulsivo? Perguntas simples, mas que organizam o pensamento e evitam excessos, porque o excesso de certeza ou de dúvida costuma levar ao erro. Agora, tem um último ponto que vale trazer. A gente vive cercado de ferramentas que ampliam nossa capacidade de acesso à informação. Você pode, em poucos segundos, encontrar argumentos a favor e contra praticamente qualquer coisa, e isso pode dar a sensação de que estamos mais inteligentes. Mas será que estamos mais sábios? Existe uma diferença importante entre acumular informação e desenvolver entendimento. Uma ferramenta pode te dar dados, mas não pode viver por você, não pode errar por você, não pode aprender por você, e principalmente, não pode escolher por você. E é aí que entra um risco. Quando a gente começa a terceirizar demais o próprio pensamento, quando a gente se apoia tanto em fontes externas que perde a capacidade de julgamento interno, os estoicos alertavam, de formas diferentes, sobre isso. Não com tecnologia, é claro, mas com influências, com opiniões, com pressões externas. A ideia era simples. Você pode ouvir o mundo inteiro, mas a decisão final precisa ser sua. E isso exige responsabilidade, porque decidir implica assumir consequências, e assumir consequências implica maturidade. E maturidade não combina com certezas fáceis. Ela combina com consciência, com dúvida bem colocada, com reflexão, com tempo. Então, talvez a pergunta não seja como ter certeza de tudo, mas sim, como viver bem mesmo sem ter certeza de tudo. E talvez a resposta esteja menos nas respostas prontas e mais na forma como você lida com as perguntas, porque, no fim, a clareza não vem da ausência de dúvida, ela vem da capacidade de não se perder dentro dela, de continuar pensando, de continuar ajustando, de continuar aprendendo, sem a necessidade de fechar tudo, sem a necessidade de concluir tudo, sem a necessidade de ter a última palavra. E isso, no fundo, não é fraqueza, é disciplina, disciplina interna, que aos poucos vai substituindo a ansiedade por atenção, a pressa por cuidado, e a necessidade de certeza por uma espécie de tranquilidade mais firme, não porque você sabe tudo, mas porque aprendeu a lidar com o fato de que não sabe. E isso, curiosamente, não te enfraquece, te torna mais estável, mais atento, e talvez mais próximo daquilo que os estoicos buscavam o tempo todo: não controlar o mundo, mas estar preparado para viver nele.